com vocês a profecia de Daniel capítulo 11. Foi no ano de 1904 que a serva de Deus escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280 e 283, esta frase: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. O mundo está excitado pelo espírito de guerra. O mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento final. Em que ano? 1904. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Em 1904, Deus disse que as profecias do capítulo 11 quase tinham atingido o seu cumprimento final, mas ainda não tinham atingido o cumprimento final, quase. E logo se dariam as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Queridos, quando nós estudamos a profecia do capítulo 11 de Daniel, nós descobrimos que é a maior profecia de Daniel. É a maior do capítulo 2, maior do que a profecia do capítulo 7, capítulo 8. É o maior capítulo do livro de Daniel. Porque a profecia do capítulo 11, ela se estende até o último verso do capítulo 12. É uma visão só que Daniel teve. E abrindo a palavra de Deus, então, em Daniel capítulo 11 e o verso 29, capítulo 11, verso 29. Nós devemos considerar que a maior e mais feroz ação do papado, que é o anticristo, será exatamente nos últimos dias, por ocasião do decreto dominical. Nós devemos considerar que a profecia de Apocalipse 13, verso 3, que mostra a recuperação total da besta ferida de morte, e que este processo de cura iniciou-se em 1929, e finalmente vai continuar se desenvolvendo esse processo de cura da ferida mortal, até que toda a terra se prostrará diante da besta, se maravilhará após a besta, como diz Apocalipse 13, verso 3. Considerando-se que Daniel capítulo 11, verso 29, está falando do último e não do primeiro ataque de Roma papal contra o rei do sul, porque no capítulo 11, o rei do norte é o papado, e o rei do sul, a partir do verso 29, o capítulo 11 de Daniel, o rei do norte é uma referência ao papado, e o rei do sul é uma referência ao ateísmo. Portanto, quando a Bíblia diz em Daniel capítulo 11, verso 29, que no tempo determinado, Roma papal, no tempo determinado, Roma papal, tornará a vir contra o sul, que é o ateísmo, mas não será da última vez como foi na primeira. Quando Roma papal atacou o ateísmo na primeira vez, o ateísmo saiu vencendo. Isso foi através das cruzadas contra o islamismo. O papado ganhou a primeira cruzada e perdeu as outras cruzadas. Isso foi também em 1789, quando o papado enfrentou o ateísmo representado pelo iluminismo de 1789, na Revolução Francesa, saiu vitorioso o ateísmo. O ateísmo pregado na Revolução Francesa, queimando as Bíblias, fechando as igrejas, saiu vitorioso. E foi derrubado o poder papal. Por isso, existiu um período em que o papado, o rei do norte, atacou o ateísmo e foi derrotado. Mas aqui no capítulo 11, verso 29, diz que no tempo determinado, o rei do norte, o papado, investiria, atacaria de novo o rei do sul e agora sairia vencedor, porque não seria como da primeira vez. Estão percebendo? Então, no tempo determinado, esse tempo determinado do verso 29 é 1929. Tornará a vir contra o sul, ou seja, o rei do norte, o papado, contra o ateísmo, mas não será na última vez como foi na primeira.
As cruzadas foram um vexame, um capítulo vergonhoso na história do papado. Não menos vergonhosa foi a derrota que Roma papal sofreu frente ao ateísmo manifestado na Revolução Francesa de 1789, culminando então com a prisão do Papa Pio VI em 1798. E a profecia diz que agora, no tempo do fim, haveria outra guerra contra o ateísmo e o papado sairia vencedor. A profecia de Daniel capítulo 11 tem uma característica marcante. Ela identifica o rei do norte como sendo o papado e o sucesso do rei do norte, do papado, nos últimos dias. Quem pode negar o sucesso do papado nestes últimos dias? Quem pode negar isso? O quadro profético que você lê em Apocalipse capítulo 13, quando você abre a Bíblia em Apocalipse 13, você encontra um quadro profético desde o verso 1 até o verso 18 de Apocalipse 13. Todo o capítulo 13 de Apocalipse, ele é um capítulo que está dentro do contexto do tempo do fim. Por quê? O capítulo 13 começa falando da ferida mortal que o papado receberia, e essa ferida mortal foi em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Mas aí, logo no verso 3, fala que essa ferida mortal seria curada e que toda a terra se maravilharia diante da besta. E que ela teria poder para perseguir o povo de Deus, matar os santos do Altíssimo, e todos os povos da terra o adorariam. Portanto, você pode ver no capítulo 13, a partir do verso 11, surge então a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte, e aí vem o decreto dominical, a partir do verso 15, 16, 17 e 18, esse é o decreto dominical. Todo o capítulo 13 de Apocalipse está num contexto do tempo do fim. O contexto do capítulo 13 de Apocalipse não é a Idade Média, mas é o tempo do fim. É a recuperação da ferida mortal e a adoração papal em toda a terra. A profecia indica, tanto em Daniel capítulo 11, como também em Apocalipse capítulo 13, tanto lá como aqui, a profecia indica que nos últimos dias não haverá espaço para o ateísmo. O ateísmo vai cair de moda. Por quê? A nova ordem mundial, que é um sistema novo de governo, é um sistema novo de governo submisso à liderança papal. Não há espaço para o ateísmo? Porque todas as nações da terra terão que se dobrar diante do papado. Nações cristãs e não cristãs terão que se dobrar diante do papado. Daniel capítulo 11, verso 29 em diante, até o final do capítulo 11, que é o verso 45, fala especificamente do último e poderoso avanço de Roma papal. E nós não podemos perder o foco quando estudamos o capítulo 11. Roma papal avançará contra o ateísmo. E também diz o verso 29. Vamos ver ali o verso 30 melhor. Daniel capítulo 11 e o verso 30. Deus diz que o papado atacaria o ateísmo, mas atacaria também o santo concerto. Vejam aí no capítulo 11 e o verso 30. Aliás, verso 31. Verso 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Sairão ao papado uns braços que atacariam o santuário celestial, o santuário do novo concerto. Vejam, queridos, quando você lê o verso 31, diz, e sairão a ele quem? Roma papal, uns braços. Que braços? Braços do poder civil, que profanarão o santuário. Que santuário? Santuário celestial. E a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. Que contínuo sacrifício? A intercessão contínua de Jesus no santuário celestial. Roma papal tentaria destruir a doutrina do santuário celestial, destruindo a lei dos 10 mandamentos, que está no santíssimo do santuário celestial, e destruindo também a intercessão contínua de Jesus como nosso advogado e mediador no céu. Instituindo e estabelecendo na terra a confissão auricular.
os mediadores terrestres. Esse é um ataque direto contra o concerto, o santo concerto de Deus e contra o santuário de Deus. E o que mais faria o papado, diz aqui no verso 31, né? Continua a leitura do verso 31. Depois de retirar o contínuo sacrifício, ou seja, a contínua intercessão de Jesus no santuário do céu, o que o rei do norte, o papado, faria? Verso 31 continua dizendo, estabelecendo o quê? A abominação desoladora. A abominação desoladora dos últimos dias, que será estabelecida pelo papado, é o decreto dominical e adoração papal. Essa é a maior abominação de todos os tempos. Não pode, mesmo que você consiga, tente imaginar uma outra abominação maior. Não existe uma abominação maior do que anular Deus da face da terra e o mundo todo se prostrar diante do papado como se ele fosse Deus. Não pode haver uma abominação maior do que anular a lei de Deus através de um decreto dominical. O decreto dominical é uma anulação da lei de Deus que manda guardar o sábado, o 7º dia da semana. Por isso, queridos, o decreto dominical é a investida final do papado contra a lei de Deus, guardada no Santíssimo do Santuário Celestial. É um atentado contra o santo concerto, que tem tudo a ver com o Santuário Celestial. A revolta de Satanás é contra a lei de Deus, porque ela é um reflexo do caráter de Deus. E é também a base do novo concerto. O santo concerto da nova aliança inclui o ministério intercessório de Jesus e a lei de Deus escrita pelo Espírito Santo no coração dos servos de Deus. Quando a Bíblia diz, sairão a ele uns braços. Que braços? São os braços do poder civil. Vejam o texto que está no livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito, na página 607, Deus escreveu assim, a igreja de Roma apelará para o braço do poder civil, o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Página 607 do livro Grande Conflito. A igreja romana apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra estarão unidos romanistas e protestantes contra os observadores dos mandamentos de Deus. A profanação do santuário, mencionado aqui no verso 31 do capítulo 11, é um ataque direto ao santuário celestial e à obra mediadora de Cristo no céu. A abominação desoladora que será estabelecida pelo papado é o mais abominável ato dos últimos dias e diz respeito ao decreto dominical, um ataque direto ao Santíssimo do Santuário, onde está a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Rejeitar o sábado bíblico é o mesmo que rejeitar a soberania de Deus. Com certeza o decreto dominical será a maior de todas as abominações da terra e resultará na adoração mundial do Papa. A abominação da desolação da qual falou Daniel se cumpriu primeiramente com Roma pagã, quando invadiu Jerusalém no ano 70 e plantou no lugar santo do templo o estandarte idolátrico romano. A bandeira romana foi plantada no lugar santo no ano de 70, quando Tito destruiu Jerusalém. O primeiro cumprimento da abominação desoladora se cumpriu com Roma pagã. E o último cumprimento da abominação desoladora será com Roma papal. A abominação desoladora tem tudo a ver com Roma. Primeiro Roma pagã e por último Roma papal. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 15, onde Jesus aplica a abominação desoladora a Roma pagã. Isso está em Mateus 24, 15. Jesus disse, quando virdes Jerusalém cercada pelo exército romano, fujam, que é hora de fugir. Assim também Deus diz que quando o povo de Deus perceber que o decreto dominical foi aprovado, fujam das cidades, é hora de fugir. O sinal para o povo de Deus fugir no cerco de Jerusalém foi quando eles vissem a cidade
cercada. E o sinal que Deus deu para o povo de Deus fugir das cidades, agora no tempo do fim, é quando o decreto dominical for aprovado. A abominação desoladora dos tempos da destruição de Jerusalém tinha a ver com Roma pagã cercando o povo de Deus. A abominação desoladora dos últimos dias tem a ver com Roma papal cercando o povo de Deus através da perseguição e do decreto dominical. Aleluia, porque a profecia bíblica nos fala claramente, não nos deixa enganados. Ela é positiva, ela é transparente. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 166, nós lemos: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos do Norte, da América do Norte, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para os lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Estão percebendo a explicação que Deus dá? Da abominação desoladora dos últimos dias? Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Agora vamos ver o verso 32, Daniel 11 e o verso 32. Vamos ler o verso 32. E aos violadores do concerto. Que concerto? No verso 31, fala de um concerto, certo? Aqui diz: e sairão a ele o quê? O verso 30 termina falando, né, do santo concerto. O verso 30 termina falando do santo concerto. Esse santo concerto é o concerto de Deus com seu povo. E o verso 32 diz assim: e aos violadores do concerto, os que violarem o concerto de Deus, os que violarem o novo concerto selado pelo sangue de Cristo. Como é que as pessoas podem violar o santo concerto de Deus, confirmado pelo sangue de Cristo? Quando eles rejeitam a lei de Deus, e quando eles rejeitam a mediação de Jesus no céu como mediador entre Deus e os homens. Violaram o concerto. Violaram o concerto para quê? Para agradar o rei do norte. Violaram o concerto de Deus para ficar bem com o rei do norte, com o papado. É essa a intenção, para não serem perseguidos pelo papado. Eles violam o santo concerto. E aqui diz o verso 32, e aos violadores do santo concerto, ou seja, todos os parceiros do poder papal na santificação do domingo. Ele, o papado, com lisonjas. Como é que o papado vai ganhar esse povo? Com lisonjas, com lábia. Com lisonjas, com adulações, com recompensas. Perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus. Quem é esse povo que conhece o seu Deus? O remanescente fiel. O remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo, selado pelo selo do Deus vivo, eles não serão enganados. Por isso diz aqui: mas o povo que conhece ao seu Deus, ou seja, o remanescente fiel, se esforçará e fará o quê? Proezas. Quando vão ocorrer as maiores proezas e os maiores milagres operados pelo povo de Deus, pelo poder do Espírito Santo? Quando vai ocorrer isso? Após o decreto dominical. No tempo da perseguição, será derramada a chuva serôdia do Espírito Santo sobre o remanescente fiel. E os milagres serão muitos, muitas proezas serão vistas. Milhões vão se converter num dia. Assim como um sermão de Pedro converteu 3.000 almas, agora um sermão dos fiéis servos de Deus, após o decreto dominical, não é? Um sermão deles converte milhões. Milhões vão se converter num dia. Por isso diz aqui, mas o povo que conhece ao seu Deus, eu gosto desse verso aqui, se esforçará e fará proezas. Daniel 11, verso
32. Existe uma ordem na Igreja de Roma, no Vaticano, existe uma ordem chamada a Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, que é um padre espanhol, fundada no ano de 1540. No dia 27 de setembro de 1540, foi fundada a Ordem dos Jesuítas, com a aprovação do Papa Paulo III. E o escritor Stuart afirma que o alvo dos jesuítas é o total domínio do mundo a qualquer custo e por qualquer meio. Qual é o alvo dos jesuítas? É o total domínio do mundo a qualquer custo e por qualquer meio. Quem está trabalhando para fazer a imagem papal crescer diante do mundo, a popularidade papal crescer diante do mundo e fazer com que todo mundo se curve diante do poder papal, existe uma ordem poderosa trabalhando por trás, chamada Ordem dos Jesuítas. O cabeça geral dos jesuítas é conhecido pelo nome de o Papa Negro, the Black Pope. O alvo jesuíta é colocar todos os governos da terra sob o domínio papal e subjugar até mesmo o Papa ao domínio do Papa Negro. Todos têm que obedecer o Papa Negro. Quem não obedecer será perseguido. Mesmo o Papa Branco, se veste de branco, ele tem que obedecer o Papa Negro, que tem o verdadeiro poder na sua mão. Lord Robert Montagu escreveu o seguinte: a Igreja Católica Romana é a maior sociedade secreta no mundo. E comparada a ela, a maçonaria nada mais é que um pigmeu. Isso foi escrito por Robert Montagu em recentes eventos, na página 76. Alexander Robertson escreveu: o general dos jesuítas, ou seja, o Papa Negro, é o verdadeiro e único Papa. Que tal? Existe um poder controlando o mundo, e é um poder que controla também o Vaticano, que controla também o Papa. Esse poder está nas mãos do Papa Negro. O general dos jesuítas, o Papa Negro, é o verdadeiro e único Papa, escreveu Alexander Robertson. Aquele que tem o título é somente um figurante, diz ele. É a orientação jesuíta que ele obedece. É a voz jesuíta que fala através dele e é a mão deles, dos jesuítas, que guia o Papa. Quando ilustrando este fato, Count Campello, que era um grande amigo do Papa Pio IX, desenhou um círculo e disse: dentro desse círculo, ele, o Papa, é livre para agir. Se ele sair deste círculo, ele é um homem morto. Por isso os papas também são assassinados, quando eles desobedecem às orientações do Papa Negro. Os jesuítas têm o controle dos bancos internacionais, os jesuítas têm o controle das refinarias de petróleo, do açúcar, das empresas de minério, da televisão, do rádio, da imprensa e toda espécie de operação comercial, eles têm o controle. Eles são donos de 51% das ações do Bank of America. E o Bank of America criou em 1977 o sistema de cartão de crédito Visa, criado por eles. A monstruosidade da ordem secreta dos jesuítas é tão grande que causou tumulto e revolta em todos os países da Europa em que se instalou. Pouco a pouco, eles, os jesuítas, se tornaram intoleráveis e, em consequência, foram sendo gradualmente expulsos dos países onde tinham se instalado. Por exemplo, em 1759, um país supercatólico, que é Portugal, não suportou mais os jesuítas
Em 1759, o rei de Portugal, José I, foi o primeiro rei católico da Europa que expulsou os jesuítas das suas terras. E ora, olha que Portugal é um país super católico, mas expulsou os jesuítas, porque eles são uma ordem secreta que oprime, que fazem qualquer coisa para o domínio do mundo. 1762, o rei católico da França, Luís XV, expulsou os jesuítas do seu reino. 1767, o rei Charles III da Espanha expulsou os jesuítas do seu país. 1768, sob a liderança de Manuel Pinto da Fonseca, os jesuítas foram forçados a abandonar a ilha de Malta. 1773, foram expulsos da Áustria. 1816, foram expulsos de São Petersburgo, na Rússia, pelo imperador Alexandre. 1820, foram expulsos de todo o domínio da Rússia. E em 1773, foram expulsos do Vaticano. Nem o Papa tolerava mais, suportava mais os jesuítas. O que vocês acham disso? Eles foram expulsos até do Vaticano em 1773, por uma ordem e um decreto do Papa Clemente XIV, que morreu no ano seguinte. Coincidência? O Papa Clemente XIII queria acabar com os jesuítas, mas morreu antes de assinar o decreto. Aí o Papa Clemente XIV, que é o sucessor, ele fez o decreto e acabou com os jesuítas, e morreu no ano seguinte. Eles não têm escrúpulos para matar, seja quem for. Não tiveram escrúpulos para matar João Paulo I. Não tiveram escrúpulos para matar João Paulo I, que durou somente 33 dias. 33 dias de reinado e o Papa estava morto. Proibiram a autópsia, porque o Vaticano é um país. Ninguém pode fazer autópsia se eles não quiserem. Depois de 233 anos de existência, desde 1540, quando foi fundada, a Ordem dos Jesuítas foi fundada com um só propósito, irmãos: destruir o protestantismo. Lembram-se quando surgiu o protestantismo? 1517, com Martinho Lutero, tá certo? Quando ele pregou as 95 teses na frente da porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 1517. E isso minou o poder papal, minou o poder da igreja de Roma. Então, em 1540, foi fundada uma ordem poderosa, com o objetivo de acabar e destruir a reforma protestante. A ordem jesuíta é chamada de uma ordem contra a reforma. E ao mesmo tempo, o objetivo deles era acabar com o protestantismo e estabelecer diante do mundo o poder papal sobre o mundo. Por isso que, quando em 1773, o Papa Clemente XIV acabou com os jesuítas, eles não se deram por vencidos. Os jesuítas nunca se dão por vencidos. Eles voltam. Infelizmente, a supressão não foi para sempre. Durou somente 41 anos. Porque no ano 1814, o Papa Pio VII anulou o decreto do Papa Clemente XIV e restaurou os jesuítas também para sempre. Esse episódio é uma evidência de quão falível é a infalibilidade papal. Um anulou os jesuítas para sempre. Outro restaurou os jesuítas para sempre. E os dois se proclamam infalíveis. Porque os dois não são infalíveis. Durante o período de supremacia, ou seja, durante o período da supressão dos jesuítas, o cabeça geral dos jesuítas era Lourenço Ricci. Ele criou então, nesse período em que eles deixaram de existir, ele criou um movimento chamado Illuminati, usando um agente jesuíta chamado Adam Weishaupt.
Adam Weishaupt, que nasceu em 1748 e viveu até 1830, era um professor jesuíta na Universidade de Ingolstadt, na Bavária, Alemanha. O Illuminati foi fundado por Weishaupt no dia 1º de maio de 1776. E em 1777, um ano depois, Weishaupt se uniu à grande loja maçônica do Oriente, na França. Ele uniu o magnificente império maçônico judeu da casa dos Rothschilds com a opulência da internacional ordem secreta dos jesuítas. A partir de 1777, queridos, os jesuítas se uniram aos maçons. E agora os jesuítas unidos aos maçons, eles tinham força para lutar contra o papado. Para que o papado restaurasse a ordem jesuíta, que tinha sido extinta. Estão percebendo? Os maçons eram inimigos do Vaticano. E os jesuítas eram amigos do Vaticano. Porém, os jesuítas foram extintos em 1773. Mas agora, para que eles pudessem ser restaurados, eles se uniram ao antigo inimigo, que eram os maçons. E agora, fortes, eles promoveram a Revolução Francesa de 1789 e a prisão do Papa em 1798, e o Papa ficou preso, até que restaurou os jesuítas em 1814. Em 1814, os jesuítas foram restaurados e voltaram com toda a força. Por quê? Porque agora eles estavam unidos com os maçons. O Illuminati, que era um movimento jesuíta, se infiltrou dentro da maçonaria e começou a liderar a maçonaria. E hoje a maçonaria é liderada mundialmente pelo Illuminati. Eles tinham agora o dinheiro, porque eles estavam unidos com a casa dos Rothschilds, que financiou o Weishaupt na criação do Illuminati. A Enciclopédia Judaica, no volume 2, na página 497, a Enciclopédia Judaica fala da família Rothschild, chamando-os de os guardiões do tesouro do Vaticano. Se uniram. A família Rothschild se uniu com os jesuítas se uniram com os maçons, e agora eles se tornaram os guardiões do tesouro do Vaticano. Vejam, queridos, através da família Rothschild, a sociedade secreta dos jesuítas conseguiu manter a sua privacidade. Quem iria desconfiar que a riqueza do Vaticano estaria escondida atrás de uma família de judeus ortodoxos? Todos até hoje olham para a família Rothschild como uma família de judeus ortodoxos. Eles não imaginam que eles sejam os guardiões do tesouro do Vaticano. Porque a família Rothschild, eles controlam o Banco da Inglaterra, e o Banco da Inglaterra controla o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. Tudo está nas mãos deles. Os jesuítas usaram o poderoso império financeiro Rothschild para obter o controle financeiro do mundo. Essa família de banqueiros começou com o pai Anselm Moses Bauer, cujo nome foi posteriormente mudado para Rothschild. E queridos, a partir do ano 1823, todas as operações financeiras do Vaticano passaram a ser feitas através da família Rothschild. Hoje, o império financeiro mundial está nas mãos da família Rothschild, que são agentes dos jesuítas, em defesa do papado. Mas quem controla o papado são os jesuítas. Por isso diz aqui no verso 32, irmãos, capítulo 11, não é? E o verso 32. Aos violadores do concerto, ou seja, aqueles que abandonassem o concerto de Deus no sangue de Jesus Cristo e se unissem ao papado. Ele, o papado, faria o que com eles? Com lisonjas, perverteria. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Existe um povo que não está sendo enganado. Existe um remanescente de Deus que não está sendo enganado.
porque adora o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, aceita Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens e guarda os mandamentos da santa lei de Deus. Não desprezaram o santo concerto de Deus. E ousam se colocar contra essa apostasia mundial, simbolizada pelo poder papal. Que Deus dê para você forças para permanecer fiel a Jesus Cristo, apelando sempre para o sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, unicamente o sangue de Jesus. E recebendo o poder do Espírito Santo para guardar os mandamentos de Deus, que são puros, santos e bons e eternos. Amém? Amém.